tá preso. Mas ela acabou de matar, vou dar vai lá buscar a Vem uma égua, você tá bêbado, desgraçado. Vai furar tua briga primeiro. Vai lá pedir 10 anos pra você te dar. Eu começo assim falando de quando eu cheguei em Curitiba, né? Que eu morei um tempo em São Paulo e vim para Curitiba para buscar oportunidade de emprego, né? De trabalho, né? E só que tive a infelicidade de ter alguns problemas, fiquei desamparado na parte econômica e então daí eu me vi nessa situação de rua. Eu tive uma trajetória de rua também. Por conta de uma forte depressão que eu tive depois do falecimento do meu companheiro, acabei me envolvendo com drogas e isso me fez perder um pouco a perspectiva de vida e acabar entrando nessa situação de rua, né? A rua tem suas favoráveis e tem seus negativos, né? Tem seus bons momentos, tem seus maus momentos, tem suas alegrias, tem suas agruras. Né? Eles acham que quem mora na rua anda tudo sujo, tudo esfarrapado. Mas não é bem assim. A gente anda bem limpo, a gente se cuida porque a gente corre atrás dos lucros da gente. Você entra num lugar, você é julgado, você é discriminado, eles te olham do pé à cabeça. Pô, licença que aqui não pode. Então você é, vamos dizer assim, aquele petit pavê da calçada que eles pegam e fazem assim. Que jogam para o lado, você é excluído. Você é um nada. O que é de muito perverso na realidade brasileira é querer responsabilizar os marginalizados pela própria marginalidade. Né? Como se aqueles que vivem à margem dos benefícios sociais tivessem feito opção voluntária por viver naquelas condições e por isso mesmo eles serem responsáveis, né? pela situação de impossibilidade de exercício de direitos, de violações aos seus direitos, pela violência que muitas vezes experimentam. Eu estava em situação de rua, dizendo assim, o que vai ser agora da minha vida, né? Sem um objetivo, andava por aí pelas ruas, sem um objetivo certo, assim. E foi aí que eu tive contato com o pessoal, companheiro do movimento, né? Então eu fiquei curioso a respeito sobre o movimento e essas pessoas me levaram até o movimento. Eu conheci o coordenador nacional do Movimento Nacional da População de Rua, aqui da região sul, o Leonildo, e a partir dali eu me vi também querendo fazer a diferença na vida das pessoas que passavam por aquela situação. Eu conheci o Leonildo, também morava na rua, ele também morava. Quando ele começou mesmo o movimento, eu comecei com ele também. Foi o braço forte dele na parte das mulheres, né? Porque as mulheres já têm mais dificuldade por causa da matança, por causa dos estrupos, né? Por causa disso, né? Dos ladrões também. Tem tudo essa diferença das mulheres com os homens. Eu via muitas coisas erradas comigo que acontecia aqui, né? Eu estava em situação de rua, principalmente junto com a Guarda Municipal também, né? Que eu às vezes já fui agredido, então ali que eu vi, opa, vamos mudar minha história, né? O movimento, ele tem uma importância fundamental em dois aspectos. Tirar da invisibilidade essa população, né? Mostrar para a sociedade que todos
todos nós, independente da nossa condição, seja ela transitória ou não, como, por exemplo, estar na rua ou não, somos sujeitos de direito. E segundo, dar subsídios, né, para que as políticas públicas possam se estabelecer direcionada para as principais necessidades e direitos que essa população tem. A organização desse movimento no estado do Paraná, que se começa a partir de 2006, né, quando a gente conhece o movimento do estado de São Paulo, e começa a organizar ele aqui com a população em situação de rua. Falar do movimento é dizer do papel importante no controle social, é falar da grande e valiosa presença que este movimento tem ocupado em diversos setores, fortalecendo esse diálogo intersetorial na execução, na elaboração e na execução de políticas públicas. Esse diálogo com os movimentos sociais, eles são fundamentais para a estruturação das políticas públicas. Elas tratavam da população em situação de rua de uma forma subliminar, vamos dizer assim, né? Então, o estado do Paraná, sobretudo Curitiba, sempre teve um índice muito alto de pessoas em situação de rua. E aí era como se essas pessoas fossem invisíveis. As ações de uma política pública para a população em situação de rua no estado do Paraná, ela avançou na medida em que o movimento também avançou. Ou seja, volto a dizer, esse diálogo, né? Podermos ouvir, dar voz a um movimento organizado de luta, como é o Movimento Nacional para a População em Situação de Rua, especialmente aqui no Paraná, que é com o qual a gente convive mais proximamente, é fundamental, é determinante. Mostrar que a gente tem força, tem capacidade de fazer as coisas mudar. E quando você entrava no albergue era uma sopa só, né? Então hoje, né? Hoje uma pessoa chega noite num espaço, no albergue, lá no acolhimento, hoje tem uma alimentação mais adequada, né? Então muitas coisas foram evoluindo. E sempre participando de reuniões, de seminários e audiências públicas para vingar a política da população em situação de rua. Nós também participamos de alguns comitês técnicos de atenção à saúde para a população LGBT, para as mulheres, crianças e adolescentes. A gente está nesses espaços de controle social e de intencionamento político para poder alcançar essas possibilidades aí. A gente precisa de direitos respeitados, a gente precisa ter o acesso aos direitos, né, como cidadão, né? Então o movimento é muito importante nessa parte. O movimento ele não vai dar um colchão, um cobertor, apesar que isso é importante também, né? Mas ele dá um apoio jurídico, ele luta pelas causas coletivas da população em situação de rua, né? E ele sempre está junto, é uma coisa que a gestão não consegue fazer, porque a gestão é muito vaga, né? O movimento ele está junto, ele está nas praças, ele está onde o pessoal esteja. Então isso aí é uma coisa que o movimento vive, o que o pessoal passa na rua, né? O sofrimento, toda a angústia, toda a luta para subir até a sociedade de volta, né? A Casa de Acolhida São José tem assim acompanhado de perto inúmeros trabalhos que, através do movimento, temos conseguido inserir a população. O último trabalho até que realizamos quanto parceria com o movimento foi o projeto voltado para as mulheres em situação de rua, empoderamento das mulheres em situação de rua, que foi uma parceria junto do movimento, junto com o Em Rua e a Casa de Acolhida São José. Além de avançar nos acolhimentos, né, casas com domínio social, casa LGBT, né, e a visibilidade do movimento, não só em Curitiba, mas sair também para Londrina, hoje Maringá, litoral, onde que esse movimento está crescendo. Fora a nossa participação também, né, da liderança. A partir daí a gente vai para
tem representante no Conselho Nacional de Direitos Humanos, né? Em outros espaços, no Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional, né? O Paraná está na construção dessas políticas a nível nacional, né? O Paraná é o único estado que hoje ainda tem o dia 19 como dia luta da população em situação de rua. E também acho que essa importância do MP, né? O Ministério Público do Paraná também é o único do Brasil, né, que tem um núcleo de direitos da população em situação de rua, né? O atendimento que foi pensado de forma especializada na Defensoria Pública do Paraná, né, é um avanço também. E aí a gente tem sempre que lembrar que é um avanço e uma conquista que foi um protagonismo do movimento, mas também né, ter profissionais nesses espaços que acolheram essa demanda. Hoje, graças ao movimento, eu não estou na rua. Né? O movimento, né? O Em Rua, hoje, daqui, faz parte da minha vida também, estou no dia a dia com eles. Até o próprio nosso Oilix, então eu não estou na rua. Então, veja bem, hoje eu tenho condições de ter uma vida totalmente diferente. Então, eu acho que é o seguinte, então, se você mudar, se a política da habitação, a saúde, né? Isso muda a assistência social, né? Educação também, esporte, lazer, caminhar junto às políticas, vai funcionar. A gente sempre tenta, nos espaços que a gente faz os convites para essa população, para que venham lutar junto com a gente, venham aumentar essa massa para que as coisas tenham um grito maior, né? Seja ouvido por muito mais pessoas, muito mais órgãos públicos, né? Para que a gente possa avançar aí. Esses 10 anos aí, esse movimento que eu sempre falo que é de trajetória, né, de pessoas em situação de rua ou trajetória de rua, né, que é organizada, que tem esse protagonismo, né, de fazer suas ações, de não precisar pedir para ninguém, preciso fazer isso, não, a gente faz as nossas ações. Por enquanto somos alguns, né, e a gente sempre busca assim força, né, para fazer isso aí ser uma coisa maior aí, e para ter um impacto aí na sociedade, né? Essa sociedade meio fria aqui de Curitiba, né? Que em vez de quando é meio frio com a gente, mas a gente através do movimento tenta ter voz e conseguimos ter essa voz e essa visibilidade. Retirar essas pessoas da condição de invisíveis socialmente e se cobrar do Estado, e o papel do Ministério Público é exatamente esse, de se cobrar do Estado o cumprimento do seu dever institucional indelegável de asseguramento de direitos e de promoção social dessas pessoas. O desafio está aí, né? Conseguimos que o município de Curitiba fizesse adesão à política da população de rua, criasse o Comitê Municipal do Centro de Rua, né? Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Municipal de Curitiba, do Estado. Mas a população de rua, né, a gente veja hoje que é outro perfil, é outro modelo, né, acaba aumentando e a pressão da vaga de acolhimento, né, não acabou sendo uma porta de saída, né? Esse é o desafio. Por isso hoje a cidade de Curitiba tem uma população maior em situação de rua e o desafio é esse, organizar a população de rua para a sua luta, né, para atuar junto com o movimento, junto com o IRU, Instituto Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, né, para que de fato a cidade de Curitiba, o estado do Paraná, possa construir políticas intersetoriais que possam ser portas de saída, né, assistência à porta de entrada, mas o trabalho, a moradia, principalmente a moradia, tem que ser o maior desafio dessa porta de saída. Movimento Nacional da População em Situação de Rua, parabéns pelos 10 anos e que a cada dia possamos seguir em frente com mais força, com maior articulação na defesa e garantia de direitos dessa população. Eu quero manifestar o meu reconhecimento, né, da importância desse movimento, manifestar o meu respeito, né, a toda essa luta que nós temos acompanhado todos esses anos e sabemos que é intensa, é séria e extremamente importante para esse grupo social, né, que
que são as pessoas que estão em situação de rua. E convidamos nossos parceiros, né, que são vários sindicatos, né, e aí eu trago o Sindijus, o Sindibancário, né, Senge, Sindisaúde, Sindiquímica, né, vários sindicatos aí que sempre colaborou, nossos parceiros Cefras, a Casa de Acolhida São José, a Igreja Anglicana, a própria Pastoral do Povo da Rua, a Toca de Assis, né, que também tem essa sociedade civil organizada, né, e aí temos também alguns mandatos, né, desde o começo sempre esteve com a gente, né, contribuindo e indo mesmo para frente, né, traga aí Tadeu Venéria, a professora Josete, né, e sempre esteve do lado desse próprio sindicato, da PP Sindicato também, né, a própria CUT Paraná. Acho que é isso, mais uma coisa que você... Como eu nem sei o que eu estava falando.